Olá a todos! Eu, Ana Caroline e a Rebeca iremos apresentar o trabalho sobre métodos empregados no combate à corrosão na indústria do petróleo. A corrosão pode ser definida como a deteriorização de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. E baseando no termo escolhido, a corrosão está presente na indústria do petróleo desde a extração até processos de refino, atacando as superfícies metálicas de tanques, tubulações, linhas e dutos e outros equipamentos. Os problemas causados por corrosão surgem nessas linhas devido à agressão por parte dos líquidos que por eles passam. E estes líquidos geralmente são petróleo contendo água e gás sulfúrico, água de formação com alta salinidade ou água do mar, que passa no oleoduto a uma temperatura de 60 graus Celsius. E com isso, há várias alternativas que vêm sendo estudadas e aplicadas no combate à corrosão em campos de petróleo. Dentre elas, as proteções catódicas, revestimentos, inibidores de corrosão. Os inibidores químicos são amplamente usados no controle de corrosão, em tanques de armazenamento e tubulações, podendo ser inibidores inorgânicos e orgânicos. A corrosão impede a produtividade das indústrias, como também põe em risco o do ser humano. Faz-se necessária uma maior atenção voltada para esta área. Contudo, o meio aquoso que passa nessas linhas de duto contém uma alta concentração de cloreto e uma quantidade considerável de ânions sulfatados. Para inibir a reação da corrosão, a injeção de inibidores de corrosão através de diferentes locais do duto tem sido importante. Pensando assim, decidiu-se viabilizar um novo composto para testá-lo como inibidor de corrosão, com o intuito de obter melhores resultados de eficiência na inibição da corrosão, assim como valorizar matéria-prima. E uma observação que vi é que a corrosão de materiais metálicos gera enormes prejuízos econômicos, podendo ser economizado 30 bilhões em casos de emprego de medidas de prevenção à corrosão. Bom, como a Ana disse anteriormente, a corrosão ela é a degradação, né, do material, que no nosso caso nós estamos falando dos metais. Existem três formas de classificarmos a corrosão. A corrosão eletroquímica, que ela é a mais comum de acontecer, e ela ocorre na presença de água. Quando o metal ele entra em contato com um eletrolito, ele forma uma pilha de corrosão, e quando dois metais entram em contato com um eletrolito, ligados, né, por um eletrolito, eles formam uma pilha galvânica. Um exemplo clássico de eletroquímica, de uma corrosão eletroquímica, é a ferrugem. É o metal em contato com a água e com a umidade. A outra forma é a corrosão química, que é o ataque de algum agente químico diretamente no material, né? Ela não ocorre, não precisa de água para ocorrer essa corrosão, e também não tem transferências de elétron. E por último, nós temos a corrosão eletrolítica, que ela ocorre com a aplicação de uma corrente elétrica externa, e diferente da eletroquímica e da química, a eletrolítica ela não é um processo espontâneo. A corrosão ela pode aparecer de diversas formas, como nós podemos ver nessas imagens, né, que são alguns modelos. Mas o nosso trabalho tem como foco a corrosão nas indústrias petrolíferas, né? E mesmo tendo energias renováveis, o setor petrolífero ele tem um grande destaque nas matrizes de energia brasileira, e por ter uma grande atividade, né, ele não pode, ele precisa evitar ao máximo os prejuízos que possam ocorrer na indústria.
em diversos processos dentro da indústria petrolífera, é possível encontrar estruturas metálicas que elas estão em contato com um eletrolito. E isso pode ocorrer como eu falei anteriormente explicando, uma corrosão do tipo eletroquímica. O petróleo brasileiro, ele tem uma fração comercial muito atrativa, né? Mas ele apresenta muitas impurezas, que isso aumenta o grau de corrosividade que pode acontecer no petróleo. E isso pode danificar vários pontos do processo. E também o grande teor, né, o elevado teor de enxofre, pode piorar o problema de corrosão. E como resolver esse problema? Dentre as diversas medidas que podem ser utilizadas nas indústrias de petróleo, nós vamos dar ênfase em três métodos: o de revestimento, o de proteção catódica, anódica e também o de inibidores de corrosão. Bom, os equipamentos metálicos eles são sujeitos a se deteriorar de diversas maneiras. Ele pode perder a espessura por causa da corrosão, eles têm fragilidade. E dentre as técnicas, né, como eu falei, a mais utilizada é o de revestimento, porque ele é uma técnica de fácil execução, ele não tem uma tecnologia complexa. A sua ação ele tem a formação de uma película de óxidos, hidróxidos e também de outros componentes. Eu vou explicar um pouquinho, eu fiz esse fluxograma, né, para explicar quais são as etapas para esse método. Primeiro é feita a limpeza da superfície para eliminar qualquer substância que possa contaminar. Essas substâncias podem ser poeira, gordura, produção de corrosão, sais solúveis. Depois disso, é feita a preparação da superfície. Com isso, para quê? Essa preparação é feita para aumentar a área de contato, né, desse material, da superfície metálica com o revestimento, e assim aumenta a aderência. Depois disso, é feita a qualidade do revestimento, né, em relação aos seus contribuintes básicos, a sua formulação e a resistência química ao meio corrosivo onde ele vai ser utilizado, onde ele vai atuar. Depois disso, temos a qualidade de aplicação, temos películas de revestimento sem nenhuma falha, e depois, por último, é feita a inspeção para ver se todas as etapas e todos os processos eles tiveram um bom desempenho. Existem 4 tipos de revestimento. O revestimento com metais. Os mais adequados apresentam valores elevados de sobretensão ou sobrevoltagem, e por causa disso, eles têm uma maior resistência a ataques de ácidos. Temos como exemplo o estanho, o chumbo, o zinco e o cádmio. Temos também o revestimento metálico, que é utilizado metal em estado líquido, né? E ele é aplicado sobre a superfície limpa e rugosa do ácido. Quando esse metal, né, em formato de líquido, ele atinge a superfície, ele forma uma camada levemente porosa de lâmina que ela se acumula de modo a obter a resistência da corrosão. Temos também o revestimento não metálico inorgânico, que, como o nome já diz, né, ele é constituído por compostos inorgânicos e que são depositados diretamente na superfície metálica. Temos como exemplo esmaltes vitrosos, vidros, porcelanas, cimentos, óxidos, carbetos, nitretos, boretos e silicetos. E por último temos os revestimentos compostos, que são de materiais cerâmicos. Mais comuns é o vidro e as formas de fibra ou flocos. A sua durabilidade é definida pela dureza dos seus componentes.
e a matriz polífera formada e a interface com o metal. Bom, um bom revestimento ele precisa apresentar as 3 propriedades que vou explicar agora. A inércia, né? Um bom revestimento ele precisa ser inerte quimicamente ao meio que ele vai ser utilizado, para manter a aderência e também a resistência mecânica, né, do metal. A aderência também ela é diretamente proporcional à falha nos revestimentos orgânicos, ou seja, quanto menor a aderência, né, maior vai ser essas falhas do revestimento. E quanto maior a aderência, menor será essas falhas. E por último, ele precisa ser resistente à erosão. São feitos, né, alguns ensaios de erosão para ver a resistência desse revestimento. Agora nós vamos falar sobre o método de proteção catódica e anódica. Ele é empregado nas grandes estruturas que são enterradas e submersas, podendo ser parcialmente ou totalmente, né? Ele aumenta a resistência da corrosão, porque ele torna a estrutura a proteger em catodo. E ele tem a formação de um alto grau de polarização catódica, né? Os protetores catódicos, eles neutralizam a corrosão através do deslocamento do potencial de corrosão para valores negativos, aumentando o pH do meio e também diminuindo a solubilidade de íon ferroso. Ele não pode ser utilizado em áreas aéreas, né? Com a necessidade de um eletrolito contínuo. E também os protetores catódicos utilizados, eles são substâncias que possuem íons metálicos capazes de reagir com a caulinidade catódica. Existem 2 tipos de proteção catódica, a galvânica e a por corrente imersa. A galvânica é instalado um anodo galvânico paralelo à tubulação. E com o fim de vida útil desse anodo, é preciso feito a substituição para que os tubos sejam preservados, né? A produção catódica galvânica, ou também conhecido como anodo de sacrifício, ele utiliza uma força eletromotriz de natureza galvânica para imprimir a corrente necessária à proteção de estrutura considerada. E geralmente são usados materiais mais reativos como o zinco e o alumínio para a água salgada e o magnésio para a água doce. E embora essa proteção ela possa ser utilizada com eficiência em estruturas metálicas, a sua aplicação ela é extremamente econômica e muito mais simples em superfícies que são para proteger que estão revestidas. O outro tipo de proteção catódica é a por corrente imersa, né? Ela utiliza uma força eletromotriz. E ela pode vir, né, de baterias convencionais, baterias solares, termogeradores, conjuntos motor-gerador ou retificadores, como é o exemplo da nossa imagem, né? É utilizada essa força externa contínua e anodos também são inertes. Ela é aplicada onde exige maiores correntes. Por isso que essas estruturas são para médio para grande porte. Mas ela não impede de ser utilizadas em pequenas estruturas, quando tiver a conveniência. Bom, os protetores anódicos, eles atuam, né, na presença de reações anódicas. O que seria isso? Eles migram da superfície anódica, onde causa a passivação em presença do oxigênio dissolvido. Esse método, né, ele é empregado somente para metais e ligas de formadores de películas protetoras, como exemplo, o titânio, o cromo, as ligas de ferro de cromo e as ligas de ferro de cromo e níquel.
A sua aplicação é principalmente em meios altamente corrosivos, como nos tanques de armazenamento de ácidos, nos reatores de sulfonação e entre outras, né? Quando é feita a comparação entre o método catódico, que eu expliquei, e o método anódico, é possível perceber, né, primeiramente, que a proteção anódica ela tem uma restrição nos materiais, né, nos metais. Já o catódico ele pode ser usado em qualquer tipo de metal. A catódica ela tem a melhor utilização, né, em meios corrosivos fracos, como solo, na água doce ou na água do mar. Já a proteção anódica ela pode ser utilizada, né, tanto em ácidos fortes, né, metais corrosivos fortes, tanto quanto em meios fracos. E de custo, a proteção anódica ela tem um investimento bem elevado, mas a sua operação ela é baixa, financeiramente, né, é baixo. Diferente da catódica, que é ao contrário, porque o seu investimento ela tem um custo muito baixo, mas a sua operação, né, ela tem um custo elevado. E o último método é os inibidores de corrosão, que são substâncias orgânicas ou inorgânicas que são adicionadas ao meio corrosivo, que ali elas evitam ou diminuem o desenvolvimento das reações de corrosão. Normalmente eles são dissolvidos, formando assim um filme bem fininho e persistente. Isso diminui, né, a taxa de corrosão, porque ele tem um abrandamento das reações anódicas, catódicas ou de ambas. Normalmente, eles são utilizados em pequenas concentrações e é sempre utilizado quando o metal ele se encontra em um meio muito agressivo. Os inibidores eles podem ser classificados quanto à sua composição, eles podem ser orgânicos e inorgânicos e também eles são classificados ao seu comportamento. São os inibidores oxidantes, não oxidantes, anódicos, catódicos e mistos, né? Os inibidores anódicos, eles retardam ou impedem a ação do anodo. Os inibidores catódicos, eles reprimem as reações catódicas, né? Os inibidores orgânicos são compostos orgânicos que contêm insaturação e ou agrupamento fortemente polares nas suas estruturas com a presença de átomos de hidrogênio, oxigênio ou enxofre. E eles são geralmente utilizados para proteger materiais metálicos em meio ácidos. Nas indústrias petrolíferas, os inibidores eles são utilizados em uma larga escala, porque por causa do alto custo, né, dos equipamentos, pela corrosão está presente em diversos meios. Devido à composição dos seus produtos, à utilização também, porque ela auxilia na diminuição dos custos e também gera menos riscos ao ambiente. Bom, na conclusão do nosso trabalho, eu trouxe algumas informações. Há diferentes situações em que os materiais metálicos são atacados pela corrosão, como já observamos nos slides anteriores. E com isso, existem diferentes técnicas que possuem suas próprias características, como a complexidade da execução e a eficiência da técnica. Existem também tecnologias para aplicações dos inibidores de corrosão nos sistemas produtivos do petróleo, garantindo dessa forma a inibição de todas as partes do sistema. O uso de inibidores de corrosão é um dos principais recursos utilizados para combater a corrosão na indústria de petróleo. E dentre esses tipos de inibidores, existem os inibidores orgânicos fílmicos, contendo o grupo amina
e são os mais utilizados na indústria do petróleo.